Rede Record é vítima outra vez de acusações da Rede Globo. Essa semana, a emissora da família Marinho noticiou uma suposta investigação nos Estados Unidos contra Edir Macedo, o dono da Record. As acusações são antigas, muitas até já foram esclarecidas e arquivadas pela Justiça. Mas o que a Globo pretende com mais um ataque à Record? É o que você vai ver agora, na reportagem especial de Afonso Mônaco. A notícia parece bombástica. Os Estados Unidos decidiram abrir investigação criminal contra Edir Macedo e mais 9 representantes da Igreja Universal do Reino de Deus. O acordo estabelece a quebra de sigilo de contas bancárias ligadas à igreja. A reportagem da última quinta-feira na Globo foi o mais recente capítulo na série de ataques contra a Rede Record. Mais uma vez, Edir Macedo foi tratado como líder de uma quadrilha. E, como sempre, a TV Globo manipulou e deturpou as informações. A investigação não é uma novidade. O promotor americano Adam Kaufman, de Nova York, apenas acatou um pedido do Ministério Público de São Paulo, procedimento comum nessa esfera de investigação. As acusações já foram rebatidas e esclarecidas há vários anos. A defesa de Edir Macedo sempre foi clara. As mesmas denúncias foram apuradas e arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, até a Interpol ajudou nas investigações, que terminaram sem nenhuma prova. Mesmo assim, os promotores paulistas decidiram reabrir velhas acusações, contando sempre com ampla cobertura da Globo. O que a emissora não disse é que o principal promotor a assinar as denúncias já foi punido por favorecer a Globo, medida publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Roberto Porto repassou à emissora imagens de uso interno do Ministério Público depois de interrogar o traficante Fernandinho Beiramar na prisão. Aqui o lugar é horrível. Acho que o pior lugar que eu tive na minha vida é esse lugar. Agora a Globo manipula a notícia ao encaixar na reportagem uma entrevista gravada há mais de um mês. Pior ainda, induz o telespectador a acreditar que o promotor americano comentou a investigação contra Edir Macedo, o que na verdade ele não fez. Uma aula sobre como não fazer jornalismo. A entrevista foi gravada no Brasil durante uma visita de Adam Kaufman e exibida na época praticamente na íntegra na TV a cabo. A comparação entre a versão que foi ao ar na TV a cabo e a exibida nesta semana deixa evidente a manipulação da TV Globo. Quando a entrevista foi gravada, o Ministério Público americano ainda não tinha entrado no caso. Mesmo assim, o repórter da TV Globo insiste em discutir acusações envolvendo a Igreja Universal. Parece uma encomenda, uma clara recomendação da direção da Globo. Repare que o promotor se sente desconfortável diante da pergunta e tenta se manter imparcial. O senhor já ouviu falar nessa igreja? Há a suspeita de que milhões de dólares tenham sido remetidos ilegalmente para fora do Brasil, especialmente para os Estados Unidos. O que é que o senhor sabe desse caso? Well, I mean, it sounds bad. I mean, I don't know that it would be appropriate for me to comment on sort of a pending Brazilian investigation. Of course, the conduct as you describe it sounds like bad conduct, but I think that's probably all I could say because it is, as you say, a pending investigation in Brazil. O repórter pressiona e faz uma pergunta carregada de segundas intenções. O senhor acredita que crimes, fraudes cometidos por líderes de uma igreja são mais graves do que fraudes e crimes cometidos por um político, por um administrador público? I don't know if it's worse. I mean, if you're the victim of a fraud and you lost your life savings, I don't think it matters to you whether you lost it to a church, a corrupt politician. O repórter pressiona mais uma vez. O senhor alguma vez já teve que investigar uma igreja por lavagem de dinheiro? I'm trying to think if I've had cases with churches. Nothing comes immediately to mind, but I've certainly seen charities, entities set up to take people's charitable donations, and then the money is used for big TVs, cars, personal lifestyle, nothing to do with charity. And that's
a very well-known and well-documented type of fraud in the United States. Agora veja como a Globo altera o que o promotor disse. Preste atenção. O promotor acabou de dizer que não se lembra de investigar qualquer igreja, e sim instituições de caridade. Na versão desta semana, a tradução foi bem diferente. O promotor americano também já apurou crimes envolvendo igrejas, como contou em entrevista no mês passado, quando esteve no Brasil. Há casos de igrejas que arrecadam doações de fiéis e depois usam esse dinheiro para financiar TVs, carros, um estilo de vida pessoal que nada tem a ver com a caridade. Esse é um tipo de fraude bem conhecida e bem documentada nos Estados Unidos, diz ele. Ouça de novo. Veja como a gravação desmente o repórter. O senhor alguma vez já teve que investigar uma igreja por lavagem de dinheiro? I'm trying to think if I've had cases with churches. Nothing comes immediately to mind, but I've certainly seen charities. Afinal, como confiar na informação da TV Globo? A pressão da Globo parece ter surtido efeito. Nesta semana, o promotor Adam Kaufman aceitou o pedido de colaboração encaminhado pelo Ministério Público de São Paulo. A Globo grita ao acusar a Record, mas se cala quando é alvo de acusações graves. Em dezembro de 2006, a então governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, afirmou que a Globo mantém um esquema de envio ilegal de dinheiro para o exterior. A TV Globo é propriedade dos herdeiros Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho. Observe o que a então governadora disse no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A TV Globo ainda mantém um paraíso fiscal em Bahamas. A conta número 91493 no Banco Credit Suisse, com mais de 100 milhões de dólares. Isso é uma imoralidade. A denúncia foi formalizada pela maior autoridade do Rio de Janeiro na época, mas nunca foi apurada. O Domingo Espetacular entrou em contato com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. O assessor de imprensa respondeu que nem tudo que os políticos denunciam acaba sendo apurado. Nome do banco, número da conta, valor da transação. Por que o Ministério Público não usou o acordo de cooperação internacional para investigar a Globo e os irmãos Marinho? Ouça de novo o que mais a governadora precisaria dizer. A conta número 91493 no Banco Credit Suisse, com mais de 100 milhões de dólares. Agora veja a incoerência. Em São Paulo, o Ministério Público baseia suas acusações em depoimentos de ex-integrantes e ex-pastores da Igreja Universal, pessoas afastadas por ferirem a conduta moral exigida pela entidade religiosa. Um desses ex-pastores é Gustavo Alves da Rocha, personagem de uma reportagem publicada na revista semanal das Organizações Globo há 2 meses. O ex-pastor foi desmentido pela própria ex-mulher e pela ex-sogra. E mais, as duas acusaram a Globo de tentar pagar por entrevistas contra a Record. Se ele chegou a ligar para minha mãe para dizer que ele está ganhando dinheiro para fazer isso, que era para mim também procurar a revista Apple e outras mais, então porque ele está sendo comprado, ele está fazendo isso por dinheiro. A mãe, uma senhora de 66 anos, confirma a versão da filha. Aí ele falou assim, é que a Globo me procurou e eles pagam um bom dinheiro para me dar uma entrevista sobre a igreja, né? E eu queria saber também se a Jacira queria ganhar um dinheiro. Aí eu perguntei assim, ô Gustavo, quer dizer que a Globo está comprando as pessoas para falar mal da igreja? Ele falou, mais ou menos. A ex-mulher conta que retornou a ligação para Gustavo Alves da Rocha. Por precaução, ela gravou a conversa. Eles vão me pagar para isso? Não, aí no caso você teria que conversar com a pessoa que te ligou, entendeu? A única coisa que eu fiz, o máximo era passar o número do teu telefone. Então você teria que conversar com essa pessoa para que essa pessoa
entendeu? Pessoalmente, nada por telefone. Tá, mas você recebeu alguma coisa? Eu não vou falar sobre isso por telefone, porque